A gente mapeou que ao longo da safra, de uma safra padrão no Brasil, uma das principais culturas, um produtor toma em média 35.000 decisões. Existe um algoritmo que vai calculando tudo isso. Então, como que o mercado de inovação e a gente aqui de grandes empresas pode ajudar esse produtor a diminuir esse número de decisões? O Remessa Talks está de volta para a quarta temporada. Nesse ano a gente tem uma novidade. A partir de agora, os episódios são gravados no estúdio aqui dentro do Cubo Itaú, em São Paulo, no estúdio da Monkin. Então, mais um passo que o Remessa Talks vem dando ao longo dessa jornada, trazendo entrevistados do ecossistema de startups, do ecossistema de inovação, das grandes empresas, para falar um pouquinho com o nosso público, né? Hoje a gente tem a honra de ter a gerente de inovação aberta da BASF e a gente vai falar um pouco sobre agronegócio, um tema que o Remessa Talks já tentou abordar algumas vezes e a gente não conseguiu ir a fundo. E dessa vez a gente abre a temporada falando de agro, de tecnologia e de inovação. Nesse ano também temos oferecimento dos produtos da Remessa Online, começando pela conta global, a conta em que você pode baixar o app e ter o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito e também uma conta internacional para você usar nas viagens, do Remessa Pay, que é a opção, a melhor opção para as startups usarem para pagamento de fornecedores no exterior, chega a ser 7 vezes mais barato do que usar o cartão de crédito internacional, e do principal produto das startups, que é o Remessa for Startups, que é a solução completa para receber o aporte ou o empréstimo com o dinheiro lá do exterior, trazer para cá com ajuda também no preenchimento dos documentos. Remessa Talks está no ar, a gente se vê depois da vinheta. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie remessa online sobre negócios e startups. Mirela, que bom que vocês aceitaram bater esse papo com a gente para poder falar de inovação e principalmente no agro. Antes de mergulhar nisso, eu fiquei sabendo hoje que você também foi da área de inovação do Cubo. Conta para mim um pouquinho da sua trajetória. Como é que uma engenheira química veio É. trabalhar no ecossistema de inovação? Muito bom. Primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu adoro falar de inovação, falar da minha trajetória. Eu acho que também é uma oportunidade de inspirar outras pessoas, porque realmente foi uma mudança muito grande de direcionamento, de carreira, mas porque eu me apaixonei pelo impacto que a atividade de inovação causa, de fato, né, na vida das pessoas e nos mercados, nos segmentos em geral. E é curioso realmente, porque eu tive a certeza disso exatamente quando eu tive a oportunidade de ser aqui colaboradora do time do Cubo Itaú, atuando muito forte com as grandes empresas, e eu percebi o quanto que faz a diferença na vida de um empreendedor ou empreendedora fechar um contrato, conseguir um investimento, né? Mais do que uma tecnologia que está resolvendo a dor ou o problema de alguma empresa, algum segmento de mercado, é também a forma da gente incentivar a economia. Tem muitos empreendedores que são responsáveis já por outras vidas, né, que estão nas startups, e pagar a conta no final do mês também é importante, além do propósito de transformar, né, a sociedade. E eu, formada em engenharia química, tive algumas experiências, início de carreira, super diversas em consultoria de negócios, e trabalhei também, né, no setor mesmo, dentro de planta industrial. Mas em 2017 eu entrei na BASF como trainee, das áreas químicas, né, como uma boa engenheira química, mas atuando no corporativo, na área de inteligência de mercado, que tinha muito a ver com o background meu de consultoria, todo aquele histórico de trabalhar com números, análise, etcétera. E aí, quando eu tinha 6 meses na companhia, a BASF, que é uma empresa de soluções químicas para diversos mercados, a gente fala que da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, tudo que a gente toca, veste, come, sente cheiro, enfim, toda a cadeia nossa do dia a dia de produtos tem uma matéria-prima da BASF. E aí a BASF começou a olhar para essa agenda de inovação aberta e relacionamento com startups, ainda de forma tímida, mas com interesse de entender mais como que isso poderia gerar valor para os seus negócios. Então, com 6 meses de companhia, como trainee, eu entrei para essa estrutura de projeto de inovação e nunca mais saí. Essa é a grande verdade. E é até interessante porque no início, como eu não conhecia esse universo, eu até relutei um pouco em querer de fato fazer parte da equipe como membro da equipe e não só como um projeto. Mas porque era desconhecido, então tinha um medo intrínseco ali naquele processo. E aí
Eu fui conhecendo a fundo, né. A gente começou a trabalhar cultura, comportamento, o que é inovação aberta, qual o impacto da transformação digital, por que que as startups estavam buscando esse relacionamento com grandes empresas, não era para competir, era para colaborar, para resolver problemas grandes do mercado, dos setores. E aí, acabei ficando ali durante os 4 anos, desde o início da estruturação dessa estratégia de inovação, até assumir a primeira cadeira, que foi super legal. Eu tive a oportunidade de criar o nome dessa posição, que foi desenvolvedora de ecossistemas digitais, lá em 2018. Por 2 anos, a gente trabalhou muito forte com inovação com os nossos clientes, porque, mais uma vez, em sua maioria dos negócios, a BASF não vende produto direto para o consumidor final, ela vende para uma outra empresa que aí sim vende o produto final. E também a transformação digital da companhia. Então, olhando para tecnologias que poderiam tornar a BASF mais eficiente, mais ágil, com mais acesso a dados. E aí, depois, assumi a posição de gerente de inovação aberta para a América Latina, olhando para o negócio da BASF como um todo, com o chapéu duplo de hub. Foi meu primeiro pezinho ali no ecossistema de hub, que é o Onono, que é o hub de inovação da BASF, que é um espaço físico, onde a gente reúne pessoas de fora e de dentro da companhia para discutir inovação, novos negócios e tecnologia. E aí, bom, em 2021, eu tive a grata oportunidade de ir para o outro lado do ecossistema, que foi quando eu vim para o Cubo. E aqui realmente foi um mergulho, assim, sem fundo, sem, né, super profundo na realidade do empreendedorismo, entender quais são as dores e as delícias da jornada de empreender, para onde a tecnologia está indo, para onde o dinheiro, principalmente, né, das grandes empresas dos fundos está indo. E aí, tive de novo a oportunidade ali, eu brinco que o bom filho a casa torna também, né, e a BASF, me chamou para poder liderar o ecossistema do agronegócio, que é um ecossistema que tem muita oportunidade, até pela relevância do segmento, mas ao mesmo tempo ainda tem uma estrada aí, ou como a gente fala, né, um mato muito grande para cortar. E aí tô completando 1 ano nessa estrutura, então é um pouquinho desse resumo. Não foi algo programado, e eu acho que isso é interessante, porque no final a inovação não é sobre quem tem um estudo formal, você vai adquirindo esse conhecimento e estudando ao longo da sua jornada, mas é possível que toda e qualquer pessoa que está em qualquer cadeira, inclusive, né, não assumindo só um chapéu formal de inovação, possa pensar em como fazer a inovação acontecer na sua área, na sua empresa, mas essencialmente estar dentro de uma estrutura de inovação, no final é você ter a vontade de querer impactar, de transformar e de trazer a provocação, né, esse espírito inconformado para dentro da organização que você atua, então é isso. Antes de fazer a próxima pergunta, eu só quero deixar alguma coisa clara para o nosso público. Não é porque a gente está aqui no Cubo que a gente trouxe a Mirella. Essa conversa com a BASF começou no ano passado para poder ter a Mirella aqui. Quando a gente começou a conversar, a gente nem sabia que passaria a gravar o programa aqui dentro do Olha Cubo. só. E eu só fiquei sabendo que ela foi do Cubo hoje quando ela chegou. Então, foi pura As coincidência. coisas se cruzam, É. né, é isso mesmo. Agora, Mirella, me conta como é que o agronegócio, quais são as inovações que são desejadas pelo setor do agronegócio e como é que a BASF está Uhum. tentando induzi-las? Essa pergunta de quais são as inovações até foi o que motivou a BASF a criar o que a gente tem hoje, que é a plataforma de inovação para o agro, que chama AgroStart, que é o que eu lidero hoje aqui para a América Latina. Então, é um programa que foi criado justamente para a gente conseguir se aproximar desse tema de tecnologia e também participar, por que não, do desenvolvimento das novas soluções que vinham por aí. Isso aconteceu lá em 2016, né? Então já tem bem mais tempo aí que a gente está no mercado. E começou exatamente pelo pilar de relacionamento com startups. Então, é natural que uma corporação, quando começa a se relacionar com startups, ainda não tenha o pleno domínio ou conhecimento de quais são as tecnologias que vão, de fato, impactar o mercado. Quando a gente olha para o agro, e pela essência da BASF, que é uma empresa de soluções para a agricultura, o nosso foco é, de fato, estar junto do nosso cliente, que é o produtor, para apoiá-lo não só com o desenvolvimento dessas tecnologias, principalmente no campo, mas ajudá-lo a extrair valor disso, porque a tecnologia por si só, ela não faz nada se você não tiver o poder de interpretação do que aquilo pode, de fato, te ajudar para ser mais produtivo, para poder precificar melhor o teu produto, para poder prever, por exemplo, no agro, condições climáticas, pragas, e você ter uma condição de monitorar melhor a sua lavoura.
E aí a gente olhou, né, para nossa estratégia, que é ter o cliente no foco, e a gente falou, a gente precisa estar junto das startups. Vamos primeiro criar veículos formais de inovação. Então a gente começou com aceleração, em parceria com o player do ecossistema, que nos ajudou a desenvolver startups que precisavam validar o produto no mercado. Porque essa é uma particularidade muito grande do mercado agro. E até tem muitas pessoas que perguntam por que a gente ainda não tem um número relevante de unicórnios no mercado agro, se é um mercado mais relevante da economia brasileira, né, e da região. Porque não é fácil testar a tecnologia em campo, tanto por uma questão cultural, como por uma questão de complexidade. Eu não quero te interromper no meio dessa resposta, mas quando você estava falando, eu estava pensando justamente no produtor rural Sim, médio. sim, Não sim. é o cara do agro, da Uhum. grande corporação agropecuária. Isso. É a agricultura familiar, é o pequeno produtor, é o cara que tem dificuldade de Exato. acesso à cidade. Não estou Perfeito. falando nem a tecnologia, às vezes Exato. falta até estrada para ele sair da fazenda e chegar no local. Logística é um tema, conectividade é outro tema. Aham. A gente só tem 20 e poucos por cento das propriedades rurais conectadas no Brasil. Ou Se eu não seja, me engano, são internet 27% hoje. e normalmente na casa do proprietário e não Na no campo. sede, exatamente, exatamente. Ou é na sede da fazenda ou na casa do proprietário. E, na verdade, a base da nossa pirâmide, ela é extremamente densa de pequenos e médios. Uhum, Então, é aí que, de fato, tem esse olhar da grande empresa e da base de entender que ou ela está junto e ela promove mesmo isso, uhum. ou a coisa não vai acontecer. E aí como é que se faz? E aí a gente começou com um programa de aceleração para poder ajudar as startups a validarem tecnologia, validarem o produto no campo, principalmente muitas tecnologias de agricultura de precisão, né? Que levam sensores, softwares exatamente para dar ao produtor o dado que ele precisa, do quanto ele tem que plantar, do quanto ele tem que aplicar de defensivo, o quanto que ele precisa de fato se antecipar na compra de um insumo, porque tem uma previsão de seca ou de chuva muito forte na área que ele tá, que ele tem a produção dele. E aí a gente rodou 2 anos de programa de aceleração, a gente tem hoje 6 startups nas quais nós temos uma participação no cap table dessas startups minoritária, mas que é a contrapartida de todo o programa de aceleração executado. E depois a gente começou a investir em outros formatos, como, por exemplo, parcerias de fato de negócios com startups. Então, através do AgroStart, a gente faz uma curadoria no mercado, a gente tem uma plataforma digital onde as startups se cadastram e a gente mensalmente faz uma curadoria para entender quais são as startups que trabalham 8 principais pilares de verticais que a gente acredita que são as principais tecnologias que estão transformando a produção no campo. O primeiro é a agricultura de precisão, sustentabilidade muito com foco em mercado de carbono, que é a grande virada de chave de quem vai conseguir de fato operar nesse mercado e gerar resultado através dele, né, no Brasil e na região. A gente fala muito também, naturalmente, como um core de uma empresa de soluções químicas de P&D. Então, novas moléculas, novos produtos, novos mercados que estão competindo com o portfólio tradicional. Então, aí tem um olhar muito de ciência, né? A gente está olhando para a efetividade comercial. E isso é interessante porque a gente consegue desenvolver internamente tecnologias e fazer parcerias com startups que estão desenvolvendo soluções para que o nosso time de vendas e marketing consiga ter mais dados e mais insights para oferecer para o cliente, mas também a gente consegue ajudar o nosso parceiro de negócios, que são os distribuidores e as cooperativas com essas tecnologias, porque a gente não acessa o mercado agro 100% de forma direta com o produtor. A gente tem uma grande parte do nosso mercado que a gente vende para esse distribuidor, para essa cooperativa, e ela tem uma base de clientes finais. Então, quanto mais a gente também instrui esses nossos parceiros com tecnologia, mais eles conseguem vender melhor. E é uma técnica de ganha-ganha. A gente fala muito de experiência do cliente, e aí tem um olhar muito interno. Como que a partir de NPS, feedback, a gente consegue melhorar os nossos processos internos para ser mais ágil e mais responsivo para o nosso cliente. A gente também está olhando muito para soluções financeiras, que no agronegócio é um tema que, principalmente na região, acesso a crédito, novas formas de pagamento, cada vez mais as agfintechs têm provocado aí, né, um balanço muito forte no mercado financeiro, trazendo novas opções para facilitar o crédito, porque crédito significa produção, né? Mas como que esse crédito pode ser feito de forma segura? Então, como que isso se une com tokens, com blockchain? E a indústria tem que fazer parte desse movimento.
No agro tem uma operação muito forte chamada barter, que é quando o produtor, para comprar insumos da BASF, por exemplo, ele submete, digamos, ele mostra um contrato com uma trading, em que ele já tem um número de Comercializado. produção para Uhum. vender para ela. E aí, quando ele produz, parte do que a trade pagaria para ele, ela paga para a BASF, porque a Uhum. gente concedeu esse crédito para ele comprar antes de pagar a BASF. Uhum. Essa operação é uma operação que exige, assim, muitos contratos, cartório, uma operação super complexa. E hoje a tecnologia já traz essa possibilidade de tudo ser feito de forma digital, com lastro, com blockchain, com segurança. Então a gente olha muito para isso, é uma das nossas verticais. E por fim, a gente fala também de Customer Insights, que aí eu acho que talvez seja a inovação mais de fora para dentro, que é quais são as tendências do mercado agro e como a gente ajuda as startups a desenvolverem soluções. Portanto, a gente olha tanto para quem já está com produto no mercado, e a gente tem hoje 22 startups com contratos ativos no nosso portfólio, seja de negócios direto com a BASF, seja de investimento ou seja de aceleração. Investimento é interessante comentar. O AgroStart não é um veículo de investimento em startups, mas a gente tem na BASF a BASF Venture Capital, que é a BVC. É um veículo global, independente, mas que tem uma tese de investimento na região exatamente em Ag e Food Techs. Então, todo o relacionamento que a gente cria de aceleração, de mentoria, de contato com a startup trimestralmente, uma comunidade que a gente cria, a gente se encontra periodicamente, serve de insumos quando a BASF Venture Capital identifica uma oportunidade para investimento. E a gente tem 2 investimentos diretos aqui no Brasil, que são a Thrive e a Grão Direto, 2 ag fintechs, não à toa eu trouxe o tema de soluções financeiras. E a gente também tem investimento via fundo com a SP Ventures, no fundo 2 deles, que foi uma forma da gente começar a participar desse ecossistema de Venture Capital. Então, estar conosco no AgroStart e criar um relacionamento com a nossa plataforma ajuda as startups não só a conseguirem novos contratos, porque a gente faz um trabalho de conexão com os nossos clientes, negócios com a própria BASF, mentorias com os nossos especialistas de mercado, porque a BASF tem um perfil de profissionais muito experientes no que fazem no mercado agro, mas também essa exposição à BASF Venture Capital para uma possível oportunidade de investimento. Então, essa é a principal forma como a gente resolveu, desde 2016, estar junto e acompanhar os movimentos de mercado, não só observando isso, mas participando ativamente com o dinheiro mesmo, né? Qual que é o grande gap que o agro precisa hoje? Você falou de financiamento, mas eu acho que talvez não seja só financiamento, Não. porque você tem a questão do próprio do próprio, dos incentivos que chegam ao produtor rural através do Banco do Brasil, que vem do Sim, governo. perfeito. Então, assim, quais são os outros gaps, além do Uhum, financeiro, sim. que existem, e onde é que está o gargalo para você não conseguir, cobrir Uhum, esse espaço vazio no agro brasileiro? Estou imaginando coisas do tipo tamanho do Brasil, sim. infraestrutura. Uhum. Então, como é que você consegue tornar esse agro mais tech, né, com os gargalos que a gente E tem? é por isso que a gente fala que olhar para o mercado de inovação no agro não é só olhar para a agtech, né? Uhum. Sem dúvidas, assim, parece clichê, mas é porque é verdade, é real. O maior desafio é infraestrutura. E a infraestrutura você pode puxar vários tracinhos de conectividade, infraestrutura logística, armazenamento é um dos grandes temas desse ano, né? Não tem capacidade de armazenamento para o tamanho da produção. E é até irônico, né, porque vamos olhar a nível de nem vou olhar a nível de região, vamos olhar a nível de Brasil. Olha o potencial produtivo que a gente tem. Então o problema não está em produzir, o problema está a partir daí, que a gente fala que é o depois da porteira. Depois o que está fora da É porteira. como que eu, entrego, né, com a minha malha logística, como que eu integro os diversos modais que existem no Brasil, até por conta de extensão, e é um mercado que exporta muito, né, também. Como que eu garanto a qualidade também desse produto, dessa semente, enfim, né, do que sai das lavouras, para que se tenha controle de temperatura, de umidade, de armazenamento, e também como que eu estoco, porque hoje é um dos grandes temas é a armazenagem. As pessoas acho que não têm essa percepção, que uma boa parte do armazenamento de grãos do Brasil, ele é feito na carreta do caminhão. Isso. Porque
é, 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 o ponto de escoamento está tão longe do local de produção que você precisa de uma frota muito grande de caminhões lotados Exatamente. de grãos, trafegando durante semanas pelo Exatamente. Brasil, né? Então, o caminhão acaba virando uma solução de armazenamento à brasileira, né? Exato. E aí entra clima, que você não controla no caminhão, Exatamente. é, é, questão de Umidade, umidade, que pode perfeito. afetar drasticamente a Uhum. qualidade do produto quando chega Estrutura no de porto. armazenamento, É? pouco tempo saíram algumas matérias que circularam falando, por exemplo, de frutas e verduras que chegam nos postos de abastecimento das grandes cidades. E como que muitas delas se perdem, perdem a qualidade no meio do caminho justamente por conta de mau armazenamento ao longo do transporte. E verdura, normalmente, a distância é mínima, né? Ela Exatamente. tem que ser Você produzida imagina perto, quando né? você está falando de grãos que vão ser exportados. Não à toa tem um outro perfil de startup que tem surgido muito no agro, principalmente para atender aos pequenos produtores e tirar intermediários da cadeia, que são as plataformas digitais de venda, os e-commerces, marketplaces, que têm como proposta de valor conectar o pequeno produtor direto ao varejista. Então, para aumentar as opções que esse pequeno produtor tem para vender, para que ele não fique estocado, para que ele não dependa de investimento para estocar essa produção, eh com algum terceiro, né, e ele possa de fato, vender o que ele produz direto para o varejo. Então é um número de startups ainda está, obviamente, muito focado no mercado também de frutas e verduras, a gente ainda vê pouco isso para grãos, mas ainda assim a gente tem startups hoje, por exemplo, que são plataformas digitais de negociação e comercialização de grãos. Elas conseguem integrar as diversas cotações a depender da região e conseguem já promover essa negociação online para você acelerar esse tempo de conversão da compra e da venda, a depender do lado que você está nessa negociação. O que eu acho que tem uma oportunidade muito grande ainda é da gente olhar para tudo isso de forma integrada e não isolada. Porque como se fosse um problema independente do outro, porque na verdade não é. Né? Quando a gente fala de conectividade, a gente impacta a logística, porque se a gente não consegue ter sensores nos caminhões que se conectem com plataformas de campo para poder medir temperatura e pressão em toda a rota, eu estou impactando as duas verticais. Eu estou impactando a conectividade, eu estou impactando a qualidade da logística. Então, ainda tem uma oportunidade no agro da gente olhar para essa cadeia como um todo e unir esses atores que estão desenvolvendo tecnologias dentro de uma mesma discussão, dentro de uma mesma sala, para entender como que a gente pode facilitar sistemas, porque hoje é um ator do produtor. A gente está muito no campo, né, como AgroStart, e o que a gente mais ouve hoje em dia é muitos dos médios já não têm mais também uma aversão grande à tecnologia. Eles já entendem que eles precisam disso para serem mais produtivos. Porém, eles não têm mão de obra capacitada, e aí entra um tema importantíssimo nessa discussão, que não é sobre tecnologia, é Sobre sobre pessoas educação. preparadas para lidar com elas. E mais do que isso, a gente mapeou que ao longo da safra, de uma safra padrão no Brasil, uma das principais culturas, um produtor toma, em média, 35 mil decisões. Existe um algoritmo que vai calculando tudo isso. Então, como que o mercado de inovação e a gente aqui de grandes empresas pode ajudar esse produtor a diminuir esse número de decisões? Por quê? Ele tem que acessar vários sistemas, são plataformas diferentes, que não se integram, que no celular dele são 10 aplicativos, cada um faz uma coisa. Como que a gente consegue colocar tudo isso num só lugar e gerar essa informação facilitada para ele tomar as decisões, independente se ele está falando de clima, de qualidade do solo, de pragas? Ele consegue olhar tudo isso em um lugar só e integrar essas soluções todas para que ele consiga tomar uma decisão de forma mais ágil e mais assertiva, sem ter que pensar tanto o que ele precisa fazer. Porque hoje a gente ainda tem um isolamento muito grande dessas tecnologias. Cada uma está no seu sistema, tem a sua própria interface, né, por trás ali da interface que o produtor vê de fora. E a gente tem que sentar e dizer assim, como que a gente olha para todos esses desafios e a gente consegue conectar. E aí entra muito da inovação, de investimentos, de sociedade, de uma startup que pode olhar para uma outra, entender como que os seus sistemas se conectam e se complementam em termos de soluções. A gente vê isso acontecendo com o mercado de fintechs, por exemplo, né, dentro do agro.
E aí a gente tem que entender como que isso gera valor para o cliente final e como que isso melhora a cadeia como um todo. Eu acho que aí tem um espaço que a gente pode explorar bastante ainda no agro. Você falou de algumas coisas que estão relacionadas com atividades que o Brasil faz muito bem. Desenvolvimento de soluções, da área financeira, o Brasil é ótimo para Protagonista. fazer isso. Só que você falou 2 coisas, assim, que soaram muito forte para mim. Uma delas é a questão das moléculas, ou seja, a Uhum. gente está falando de entrar na química muitas vezes Total. química fina, né. Uhum. E startup na área de química no Brasil, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre elas. E a outra coisa é monitoramento. A gente está falando de basicamente internet das coisas, e a gente também está falando, muitas vezes, do 5G, que é o Sim. que vai dar capacidade de vazão para os dados, gerados pela internet das coisas. E química fina e 5G são 2 coisas que o Brasil ainda É, precisa propiciar em maior total. escala. Como é que vocês conseguem atuar nisso dentro do Brasil? Vocês estão olhando para fora e também trazendo Sei. startups de fora para cá? Vamos lá, eu acho que vamos separar aqui, né. Quando a gente fala de química fina, nesse sentido, olhando a particularidade da instituição, que é a BASF, a origem da BASF é no P&D e como empresa inovadora no desenvolvimento de novas moléculas. Hum, Como uma empresa alemã, a gente tem, obviamente, uma relação muito forte com o que é desenvolvido lá fora, e o nosso trabalho aqui, o nosso desafio, é como que a gente adapta essas formulações para o nosso mercado de acordo com o nosso clima, com a nossa geografia, com a nossa política, com a nossa cultura e etc. E a gente coloca esses produtos no mercado. Então, ainda tem muito forte o desenvolvimento realmente que a gente, né, importa, tá? Em termos de molécula. Por outro lado, aí quando a gente olha startups de tecnologia para P&D, né, para química, para novas moléculas, a gente está olhando um outro ator do ecossistema de inovação, que são os institutos de pesquisa e a academia, que eu acho que a gente ainda não absorveu de fato a ideia de que dentro dessas universidades, institutos de pesquisa, de tecnologia, existem pesquisadores que precisam de clientes anjo, que são as empresas que precisam abrir suas estruturas para que esses pesquisadores transformem pesquisa em negócio. Existem, por exemplo, quando a gente olha o mercado de saúde, é um mercado que eu já vejo mais iniciativas focadas para apoiar o desenvolvimento de negócios vindos através da pesquisa. Então, tem programas, inclusive eu já participei de bancas de avaliação, que quem está ali na frente apresentando uma nova ideia são pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de mestrado, de doutorado, e que buscam aquele primeiro cheque, né, de uma empresa que vai financiar esse estudo, porque acredita na tese, e isso vira um negócio que aquelas pessoas, inclusive, viram fundadoras daquele negócio e se tornam uma startup de fato. No mercado agro, e o mercado de saúde é tão regulado quanto o mercado agro, mas a gente ainda tem sim um desafio grande em criar relacionamentos formais, eu acho que isso é, na indústria como um todo, para aproveitar o máximo dessa expertise e desse potencial que a academia tem. Na BASF, a gente tem aqui no Brasil as estações experimentais, que é onde a gente realiza os experimentos das novas moléculas ou de como a gente aplica um produto A ou B de uma forma diferente antes de ir para o mercado. E aí, o que a gente tem? A gente tem parcerias com institutos em que a gente recebe pessoas que são bolsistas que nos ajudam com esses testes, esses desenvolvimentos. Mas ainda não temos uma linha, por exemplo, de aceleração, ou de investimento focado em pesquisa e desenvolvimento para acelerar esses desenvolvimentos. É uma das nossas teses para esse ano, inclusive. Como que a gente olha para o nosso P&D, a gente estabelece uma esteira de transformação digital e, mais do que isso, a gente começa a se conectar com esse ecossistema de universidades, institutos de pesquisa, que até então a gente estava muito focado nas startups. Um bom exemplo que eu vejo no agro é em Piracicaba, inclusive. Ali, que a gente fala que é o Vale do Silício, a gente tem uma união de laboratórios, de hubs de grandes empresas e de hubs focados em startups de outras verticais, Por causa da Exalc. por causa da Exalc. Tem a universidade por trás, tem a estrutura de laboratório por trás. Quando a gente vai para a segunda parte da tua pergunta, que é relacionada à conectividade,
Na minha visão, a gente ainda não absorveu como mercado, a gente nem compreende qual é o potencial do 5G dentro das nossas operações. E aí, traduzir essa linguagem técnica em oportunidades de negócios. E aí que entram, na minha visão, 2 pilares interessantes. Primeiro é a co-inovação entre grandes empresas, e a gente vê grandes empresas de telecomunicação se juntando a indústrias do agro para testar essa conectividade no campo, favorecendo alguma atividade ou alguma linha de pesquisa da própria empresa. E tem um benefício intrínseco por trás disso, que é a conectividade na região. Porque quando você tem uma empresa de telecomunicação como uma indústria, levando o 5G para uma determinada área, as cidades ao redor passam a ter essa conectividade e, obviamente, que toda a cadeia de produção que está ali por trás. Mas eu ainda acho que a gente está em fase de teste. Eu não vejo ainda grandes cases de 5G transformando negócios a nível de mudar ponteiro financeiro. Por outro lado, eu acho sim que a gente está muito bem no sentido de ter grandes empresas se juntando para testar essa conectividade. E, por outro lado, tem também, obviamente, a entrada muito forte de tecnologia de fora. Aí eu já acho que a gente tem muitas startups daqui que estão observando o que está sendo feito lá no Vale do Silício, nos principais polos de tecnologia do mundo, para tropicalizar, e muitas startups de fora interessadas em, em, em aterrissar aqui na região pelo tamanho, pelo potencial. Tem muitas propriedades rurais hoje em dia que estão com a antena do Starlink, né? Uhum. Para poder ter a conectividade no campo. E aí, se a gente olha a nível de Brasil, como que a gente aproveita essa oportunidade para fazer parcerias? E se eu estivesse olhando pelo viés, né, da telecomunicação, como que eu olho para isso como oportunidade de ser uma co-inovação? Porque eu acho que esse é o grande ponto de virada de chave das empresas. A gente não precisa desenvolver tudo sozinho, né? Ou querer competir com algo que já está no mercado. Como que a gente se junta e co-inova entre grandes empresas para criar um modelo de negócio que faça sentido para todo mundo? Você falou uma coisa que eu acho, assim, que a gente ainda não percebeu. Você está falando de algumas coisas que a gente não está vendo e você abriu uma janela justamente nesse ponto. Você falou de levar a tecnologia 5G, para o interior. Uhum. E aí a gente já começa, diante das nossas dificuldades, sobre o seguinte aspecto: o interior hoje ainda tem predominantemente 3G. Total. 3G. O sistema de concessão do 5G obriga as empresas de telecomunicações a oferecer 4G no interior. Então, significa que se a gente seguir essa lógica, só vai ter 5G no interior quando a gente estiver no 6 ou no 7G. De Exato. tamanho o atraso que a gente tem. E a outra coisa que você demonstra existe uma grande capacidade de inovação tecnológica dentro do campo que vai trazer mais capacidade de produção. Você vai poder levar a inteligência artificial, você vai poder levar Sim. a automação, você vai poder levar um monte de coisas que hoje são tecnologias que poderiam ser aplicadas e não são por causa de infraestrutura, a partir desse modelo. Só que fundamentalmente, a gente vai precisar de governo. Sim. A gente precisa da política federal dando a orientação e os municípios, os estados e principalmente esses municípios produtores de agro, entendendo isso e buscando criar esses canais. E aí que me preocupa, porque principalmente esses municípios pequenos, baseados no agro, dificilmente vão ter uma secretaria de inovação dentro das suas prefeituras. E se tiverem, deve ser pro forma, né? Sim. Como é que é possível a gente fazer essa inovação que vocês estão buscando naquele agro que está no interior, com essas barreiras? Precisa costurar relações. A Exato. sua cadeira também é uma cadeira para costurar essas relações? A gente não. Hoje eu olho muito mais para novos modelos de negócios e aceleração de iniciativas, de projetos digitais com startups realmente, né? Só que, aí é que tá. Ninguém faz nada sozinho, e até se a gente vai para a literatura que mostra lá o tripé da inovação, a gente está falando de iniciativa privada, academia e governo. Em qualquer país do mundo, em qualquer ecossistema do mundo, tem que ser assim. Tripé. E o governo, ele deveria, né, e tem que ter muito papel
de ser facilitador em termos de regulamentação, desburocratização e incentivador, com os incentivos fiscais, incentivos financeiros, não só para que a inovação ela seja permitida, né, e seja incentivada, mas para que o dinheiro chegue também de fora. Uhum. Porque hoje a gente tem muito um olhar do ecossistema externo de investimento, mas ainda se tem, por outro lado, um olhar de que existem muitas burocracias a serem enfrentadas para esse dinheiro chegar de fato. Então, hoje, eu acho que, independente de ser uma esfera federal, enfim, estadual, tem muito mais esse olhar legislatório e de incentivos a nível nacional do que uma demanda específica de uma cidade. Por quê? Porque quem está no interior são as grandes empresas do agronegócio, que muitas delas são responsáveis na verdade, a cidade existe porque o produtor está ali, porque a plataforma está ali, porque o distribuidor está ali. Então, existe um movimento muito forte de desenvolvimento da iniciativa privada para criar as estruturas dentro das cidades de infra, de tecnologia, de tudo. Mas existe ainda uma operação que é muito cara por conta do arcabouço de impostos que a gente tem no país e também um desconhecimento ou uma desconfiança, não é nem uma desconfiança, mas é realmente um desconhecimento com relação ao que é possível ser feito. Obviamente que cada vez mais a gente está falando do marco legal das startups, mas a gente sempre tem um avanço e a gente tem um receio se vem um novo arcabouço fiscal, por exemplo, que vai impedir ou que vai prejudicar o desenvolvimento dessas startups. Então, eu vejo muito o desafio que a gente tem do papel do poder público de ser, de fato, um agente que vai desburocratizar, que vai facilitar e que vai trazer incentivos para fazer com que esse dinheiro venha de várias fontes, porque esse dinheiro pode vir das grandes empresas, esse dinheiro pode vir de fundos internacionais, esse dinheiro pode vir das próprias startups que estão inseridas no ecossistema, que estão em hubs como o Cubo, que estão sendo investidas por VCs, CVCs, anjos, uma série de agentes por trás, e elas próprias podem promover esse diálogo e estão muito próximas desse ambiente, né? Então, sem o tripé, realmente pesa muito para um lado. E talvez aí esteja, por exemplo, o grande desafio na hora da gente ter grandes empresas fazendo contratos, por exemplo, para desenvolvimento de tecnologia com academia, com institutos públicos federais, que é o tamanho que esse investimento precisa vir para que a coisa aconteça de fato. Como que a gente equilibra essa geração de valor e essa captura de valor, porque a gente fala disso no ecossistema, né? Eu entrego algo, eu tenho que receber algo desse ecossistema que eu estou inserido. E aí esse terceiro elemento, poder público, sem dúvidas, tem que acontecer, senão em algum momento, a gente vai perder competitividade com relação a tecnologias, e eu já vejo muito isso, tá? Presença em eventos globais, às vezes você vê que os empreendedores têm menos maturidade de negócio, do mercado, mas como tem mais incentivos e tem um mercado mais flexível para o desenvolvimento de novas tecnologias, eles crescem, escalam a startup muito mais rápido do que uma startup aqui no Brasil, justamente por conta disso. É, eu me lembrei, enquanto você falava, de uma entrevista que a gente fez aqui no Remessa Talks na temporada passada com o pessoal da Inova Unicamp. Uhum. E aí, a diretora do Inova, ela trouxe 2 pontos, assim, que acabam sendo antagônicos. O primeiro é, eles, por exemplo, impulsionaram, lá dentro do Inova, uma empresa que foi capaz de desenvolver uma tecnologia, fabricar um hardware, Uhum. que que foi usado, no Sirius, que é aquele acelerador, Ah, sim. Uhum. aquele grande Super. laboratório que foi construído em Campinas. Perfeito. Essa empresa, ela montou uma filial nos Estados Unidos, a matriz era brasileira, a filial dela, ela se tornou uma multinacional, nasceu dentro da Unicamp e passou a ter uma filial nos Estados Unidos e acabou sendo vendida, se eu não me engano, para um grupo alemão. Ou seja, dentro de uma universidade pública Uhum. brasileira, uma iniciativa como essa, que recebeu os incentivos necessários, tem essa história de sucesso maravilhosa. Por outro lado, esses institutos de excelência não conseguem ter uma participação nesse sucesso. É. Então, Sim.
a instituição de ensino não pode ficar com uma partezinha Uhum, dessa grande operação perfeito. que foi realizada. Você vê que esse também é um problema É. para vocês, olhando do lado de fora, vocês que são empresa, Uhum. se o modelo mudar, pode ser mais fácil se relacionar com esse A ambiente? gente tem um case que mostrou muito essa dificuldade, né, tem alguns anos que a gente tentou fazer um contrato de co-inovação com uma grande empresa do setor público e o contrato não saiu por conta da empresa, por conta de alguns critérios que eram exigidos que não existia ali um produto para que aquele contrato de fato acontecesse por diversos impedimentos. E isso acontece e talvez por isso que, eh as instituições de pesquisa e de tecnologia, elas acabam realmente perdendo muito essa captura de valor, porque enquanto nós temos uma complexidade muito grande para flexibilizar esses instrumentos, né, de transferência de dinheiro em contrato de inovação e tecnologia para empresas do setor público, o mercado americano é extremamente agressivo em investimento. Então, quando se tem uma startup, uma tecnologia, seja ela de ciência ou não, pronta para escalar, é muito fácil você conseguir entrar no mercado americano. Muito fácil que eu digo. É muito Uhum. mais flexível, os instrumentos são mais fáceis O e tem mercado é mais grana. receptivo. O mercado é receptivo e tem grana, porque o foco do mercado americano é em venture capital, é no desenvolvimento de novas tecnologias através do investimento, né? Então, e isso acontece inclusive com empreendedores vizinhos nossos. A quantidade de startups argentinas, uruguaias, que já surgem com foco em internacionalização, porque o país tem um mercado muito pequeno. É muito mais fácil a startup ter um escritório, uma sede nos Estados Unidos do que no Brasil. Uhum. E aí tem até o papel dos hubs, de como ser esse soft landing para essas startups no Brasil, porque eles não entendem o arcabouço jurídico, fiscal, é muita regra, é muito imposto, é muita lei. A gente até vê uns movimentos interessantes, tem alguns estados brasileiros que já têm incentivos para abertura de e-mail para startup, então já tem um processo mais ágil e tal, mas ainda é complexo. E para os institutos de pesquisa, sem dúvida, eles acabam sendo, apenas o elemento a gente fala muito de incubação, né, os incubadores dessa tecnologia, mas eles não conseguem reverter essa grana em geração de valor. Isso vem com os por isso dos incentivos, porque você precisa ter um orçamento e mais incentivos para você ampliar a sua participação no ecossistema, sem que você dependa necessariamente do retorno relacionado àquela startup ou aquele pesquisador que desenvolveu algo grande. Mas sem dúvidas, e é a diferença para a academia nos Estados Unidos, até porque as grandes universidades de tecnologia e desenvolvimento estão lá, surgiram lá. Então já nasce com esse propósito de que onde surgem novas tecnologias é dentro da academia. É tudo questão de fundamento de mercado mesmo. Bom, Mirela, quais são seus objetivos para 2024, né, dentro da BASF? E como é que qual é o perfil das startups que vocês estão à procura nesse Muito momento? bom. Vamos tentar dar match. Legal, é isso aí. Bom, a gente, como eu comentei, a gente está olhando de fato para essas 8 verticais de tecnologia. A gente tem um programa que está aberto o ano inteiro. Então, isso é interessante porque a gente está olhando menos para uma oportunidade isolada e mais para aquelas startups que estão de fato buscando essa conexão com grandes empresas. Na nossa plataforma digital é onde as startups se inscrevem. E a gente faz uma curadoria, realmente, uma gestão de portfólio. Então, até eu tenho uma pessoa junto comigo que ela existe para olhar radar tecnológico, fazer gestão de portfólio, analisar caso a caso do que chega para a gente fazer as conexões e aproveitar o melhor de cada startup, que cada startup tem a oferecer, o que busca da gente. Soluções financeiras, soluções para agricultura de precisão, soluções que vão trazer mais eficiência para times de marketing e vendas de empresas que vendem para o produtor final, como o BASF, como os distribuidores, as cooperativas, e capacitação também, tá? Então, esse ano é um dos nossos focos. A gente quer estruturar um modelo de apoio para o desenvolvimento de profissionais no campo, preparados para lidar com tecnologia. E a gente vai buscar parceiros, startups que queiram, de fato, estar junto conosco. Portfólio, então, tecnologias que ajudam cada vez mais a ter precisão e antecipação da identificação de pragas, de fenômenos climáticos, para a gente poder levar e oferecer isso como proposta de valor para o nosso cliente.
E também novas moléculas, novas linhas de produto que a gente sabe que muitas vezes é o perfil de empreendedores que estão buscando uma empresa para poder testar esses produtos e, por que não, adquirir e unir no portfólio que a gente tem também. Então, é um pouquinho do nosso foco. A gente não tem uma esteira formal de aceleração para esse ano, porque a gente vai trabalhar com negócios feitos diretamente com a BASF, que podem gerar também, por que não, um investimento aí com a BASF Venture Capital em tendo match aí com a estratégia de investimento. Mirela, eu quero te agradecer e dizer para você que, como convidado do Remessa Talks, você ganha um presente da Remessa Online, que é a conta global. Lógico que você não é obrigado a aceitar, Sim, mas muito por se bom. tratar de uma operação, né, de abertura, mas você entrando no nosso site, baixando o app e abrindo a conta global, a Remessa Online faz o primeiro depósito na sua conta. Fique tranquila que não vai ter problema de compliance. Aí sim. Infelizmente, você não vai ficar rica com esse valor que a gente vai depositar como primeiro saldo da sua conta global, mas é um agradecimento por você ter participado aqui com a gente e Imagina, poder estar aqui o trocando essa tempo ideia. passou rápido, estou super feliz, vou agora poder experimentar todos os produtos digitais aí da Remessa, então muito bom, estou feliz, muito obrigada. Legal. E o Remessa Talks tem um portfólio aí de mais de 100 episódios, startups de todos os segmentos, e a gente ficaria muito feliz se puder fazer o match entre a BASF e qualquer uma Com dessas 100 certeza. startups que já passaram por aqui. É só buscarem aí BASF AgroStart em qualquer buscador que vão encontrar onde se cadastrar para falar com a gente. E eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí também nos próximos episódios, né? Legal, eu agradeço demais. Lembrando você que você também pode abrir a sua conta na Remessa Online, basta apontar seu telefone celular para o QR Code que vai aparecer na tela, baixar o aplicativo e abrir a sua conta global, que vai te dar acesso aí ao mundo dos pagamentos internacionais de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, muito mais econômica, né? Se for uma startup, você também tem acesso aos produtos da Remessa Online, o Remessa Pay para fazer os pagamentos internacionais de fornecedores, até 7 vezes mais barato do que um cartão de crédito internacional, e principalmente o Remessa for Startups para te dar aquela mão com aquela documentação toda que as startups precisam preencher para poder trazer o aporte que recebe lá no exterior. Então a Remessa Online também tem uma solução completa para as startups, além dos serviços para pessoa física e pessoa jurídica em geral. Esse aqui foi mais um episódio do Remessa Talks, iniciando a 4ª temporada, gravando agora dos estúdios da Monkin, aqui no Cubo, em São Paulo. Muito obrigado a você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.